Fala, jovens! Tudo certinho, meu? Só na tranquilidade? Queridos e queridas, o lance é o seguinte, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre escolas literárias, beleza? Hoje a gente vai focar numa escola literária também do século XIX, né? Você vai perceber que, muita coisa aconteceu no século XIX. Então o século XIX tem escola literária até mandar parar, beleza? Aí hoje a gente vai ver mais uma delas. A gente vai falar hoje um pouco do naturalismo, ou realismo naturalista. Vou falar um pouco aí dessa nomenclatura, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, beleza? A gente vai ver hoje 5 pontos importantes, tá? Então em 5 pontinhos importantes, você vai matar o naturalismo, qualquer questãozinha aí que aparecer pra você, você vai deitar sem segredo. O que a gente tem pra falar então a respeito do naturalismo ou realismo naturalista? Pessoal, no ponto 1, eu já vou começar dizendo o seguinte, olha só. O naturalismo, ele é, por muitos autores, considerado uma vertente, um braço do realismo, entende? Então ele é considerado um tipo de realismo. Tá? Por isso que muitos autores vão dizer, não é uma escola literária. Tá? A escola literária é o realismo. E aí o naturalismo vem como um tipo de realismo, então é uma coisa, é um negócio, é uma vertente que parte ali do realismo. Tá? Ou seja, você vai ter autores realistas e autores que deveriam ser chamados de realistas naturalistas. Tá? Eu vou continuar chamando de naturalismo, a maioria dos professores de literatura chama de naturalismo, a maioria dos materiais didáticos chama de naturalismo. Mas então você tem que lembrar que o naturalismo tem como nome técnico aí mais correto, realismo naturalista, e é um braço, é uma vertente ali do realismo, beleza? O naturalismo, pessoal, é essa vertente ou essa escola literária, aí depende de como você vai analisar as coisas, tá? Mas fato é que é lá da segunda metade do século XIX. Sim, mais uma escola literária ou mais uma vertente que aconteceu no século XIX. O século XIX tem escola literária até mandar parar. A gente já viu algumas e vai continuar vendo mais pra frente, beleza? Então, segunda metade do século XIX, e a gente pode considerar nesse primeiro ponto que o naturalismo pode ser aí pensado como um realismo extremado, um realismo exagerado. Então todas aquelas características que você já conhece do realismo e que tem vídeo aqui no canal, beleza? Vou deixar os cards aqui pra você, tô deixando os cards aí, né, da parte 1 e da parte 2, né, os 2 vídeos aí sobre realismo. Como realismo é uma escola literária muito complexa, eu precisei dividir em 2 vídeos. Então estão rolando os cards aí pra você, beleza? Então tudo o que você já conhece do realismo, no naturalismo a gente eleva ao quadrado. Se der, a gente eleva ao cubo, tá? Por quê? Porque o lance é exagerar, é levar o realismo às últimas consequências. Então toda aquela crítica, todo aquele olhar, né, sarcástico, irônico, né, de crítica ali, de denúncia da sociedade lá do realismo, aqui você joga lá pra terceira potência, cara, tá? Eleva ao cubo. O negócio aqui é pesado, velho. E depois desse primeiro tópico, que na verdade é uma releitura do que a gente já tinha visto ali, en passant, né, meio por cima, lá na parte 2 do vídeo de realismo, agora sim um ponto que é bem interessante e a gente tem que saber porque isso costuma cair em prova, hein? Tá? Você tem que lembrar, pessoal, que o naturalismo, ele deu as caras, né, essa escola literária, vamos assumir aqui que é uma escola literária, você já entendeu que tem que pensar nisso com cuidado, beleza? Você já entendeu. Vou chamar de escola literária pra gente ganhar dinâmica no vídeo, beleza? Tá? Então, essa escola literária, ela deu as caras, ela se manifestou tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, quanto no teatro, tá? Então você tem uma série de obras literárias, uma série de peças e também uma série de pinturas com essas características aí mais exageradas, né? De uma crítica que vai ao extremo, enfim, beleza? Lá do realismo, né? Tudo muito exagerado. Então você tem basicamente essas 3 manifestações artísticas aí do naturalismo. E no terceiro tópico desses 5 que a gente vai ver aí, a gente tem que lembrar que na França, em 1885, esse autor, esse escritor, o Émile Zola, publicou um livro conhecidíssimo chamado Germinal. Esse livro é
pesadão, meu. Ele aborda basicamente a realidade ali, né? É uma narrativa sobre trabalhadores de uma mina de carvão na França ali do século XIX, ok? E o lance, pessoal, é que é o seguinte: tem toda a crítica realista, tem todo o olhar ali do realismo, de denúncia da sociedade, denunciando e criticando as mazelas da sociedade, o lado mais negativo e perverso do ser humano, mas também tem esse exagero e tem algumas características que a gente vai ver já já no próximo tópico, no tópico 4, tá? Mas você tem que lembrar, antes de eu falar dessas características, né, que você daqui a pouco vai ter que associar e pensar, então todas essas características estão lá no livro Germinal, do Émile Zola, beleza? Você já tem que pensar que elas estão lá de maneira muito exagerada. Tudo bem? Mas antes de falar dessas características, já pensa nesse autor e pensa nesse livro. E ó, pessoal, só um recado rápido aqui pra você, rapidinho, coisa sussa, tá? Se você tá curtindo o canal, tá curtindo o vídeo, tá achando o nosso trampo da hora, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo, ativa o sininho pra você também não perder as notificações aí, né, de quando os vídeos forem lançados, beleza? Se inscreve, sério, vem fazer parte aí dessa comunidade Leio Logo Escrevo, garanto pra você que vale a pena, tá da hora, o conteúdo tá legal, vem com nós, tá? E lembrando que a comunidade Leio Logo Escrevo tá crescendo e chegou lá no Instagram também, tá? Procura nosso Insta lá, é o @canal Leio Logo Escrevo, o conteúdo tá legal, facinho de achar, procura nós lá que tá da hora, o conteúdo tá bem bacana lá também pra te ajudar a estudar pros vestibulares aí, beleza? E é claro que pra você que curte aí um formato áudio, que gosta de acompanhar pelo áudio, tá? Nós somos também podcast agora. Para você que curte podcast, tamo aí nas plataformas de áudio também, beleza? Pessoal, Leio Logo Escrevo tá em todas essas plataformas que você tá vendo aí. Simplão, facinho de achar, suave. Procura a gente lá que eu garanto que vai valer a pena você fazer parte dessa comunidade Leio Logo Escrevo aí. Belezinha? Tamo junto, meu. É nóis. E aí sim, no nosso quarto ponto, eu vou te falar, pessoal, quais são os principais temas que o naturalismo discute. Quais são os principais temas que aparecem nos livros naturalistas. E eu vou falar desses temas e você já vai pensando que então, lá no Germinal do Émile Zola, 1885, essas características vão aparecer e de maneira muito exagerada. O naturalismo, pessoal, abordava basicamente a miséria humana. E aqui a gente pode pensar não só em miséria do ponto de vista metafórico, né? A miséria da alma, por exemplo. Mas não, tô falando em sentido literal. Miséria no sentido de pobreza mesmo. A vida, né, de pessoas que estão ali abaixo da linha da pobreza, ou seja, na linha da miséria. Tá? Então, essa ideia ela aparece de maneira muito forte, muito escancarada. Esse tema ainda não tinha aparecido lá no realismo. Lembra que o realismo ele focava mais nas classes média e alta da sociedade, ok? O pobre aparece pouco no realismo, até aparece, mas não é o centro das atenções. No naturalismo então olha já essa mudança aí, né, esse deslocamento aí dentro do naturalismo. Tá? Além da miséria aí humana, no sentido literal, você tem também a forte abordagem da questão da violência. Né? Então, quando as pessoas começam a se bater, o naturalismo fala e descreve isso. Tá? E vai descrever o soco na cara, vai descrever o dente que cai, vai descrever a ferida que fica na perna. Mano, o negócio é muito pesado, é meio nojentão o naturalismo. Tá? Então essa violência aparece, né? O naturalismo também vai abordar muito os crimes, então o tempo todo tem um personagem ali cometendo um crime, vai abordar muito as patologias humanas, ok? Das mais diversas, então tudo o que é patológico vai aparecer ali no naturalismo. Os caras vão abordar muito também a ideia das relações íntimas, você sabe do que eu tô falando dessa... Você entendeu, né? Porque aqui no YouTube a gente tem que tomar cuidado com as palavras, não é verdade? Mas você sabe do que eu tô falando. E o negócio não é muito implícito, é quase explícito. Então os caras vão falar, vão descrever, enfim, você já me entendeu. Pois é, isso vai aparecer lá no naturalismo a rodo. E o negócio, de novo, é meio pesadão, velho. Pega essa ideia. Ou seja, pessoal, o que aparece ali no naturalismo, né, num termo que eu acho bem interessante, é o estado natural do ser humano, é o estado de natureza do ser humano.
O que o naturalismo diz é mais ou menos o seguinte, né? O ser humano no seu estado natural não é fofinho, não é da hora, não é bonito de ver. É nojento, é meio esquisito, é boçal, é estranho, é estúpido. Mano, o ser humano no seu estado natural é melhor ficar longe. Entendeu? Tá? Então, naturalismo é desse jeito, é meio pesadão. Pensando nesses temas aí, você entende legal o que o naturalismo quer passar pra gente. E aí, pessoal, para finalizar aqui no nosso quinto tópico, eu vou falar um pouco de naturalismo no Brasil e naturalismo em Portugal, simplesmente citando para você nomes importantes de autores e alguns títulos importantes, algumas obras importantes. Então o que você tem que lembrar é o seguinte, ó. No Brasil, o marco inicial, né, do naturalismo foi o livro O Mulato, tá? Publicado em 1881, cujo autor é o Aloysio Azevedo, beleza? A gente tem que destacar também um outro livro do Aloysio Azevedo, que também é naturalista e merece nossa atenção aí. Eu tenho certeza que muitos de vocês já até sabem de que livro eu estou falando. É o livro O Cortiço, publicado em 1890. Então ali quase uma década depois, né? Também então do Aloysio Azevedo, mesmo autor aí. Já em Portugal, o grande nome do naturalista é um autor que geralmente aparece nas provas só como autor realista, para você ver como realismo e naturalismo estão ali de mãos dadas, né? Então a gente, né, tem que pensar sempre naturalismo ou realismo naturalista. Esse autor, pessoal, é o Eça de Queiroz. Olha isso. Sim, o Eça de Queiroz tem alguns livros que flertam, que dialogam diretamente com os temas do naturalismo, né? Muito mais do que os temas do realismo, ou seja, essa ideia dos temas exagerados, esses temas que eu falei para você agora há pouco. Tá? E o marco inicial do naturalismo em Portugal é o livro O Crime do Padre Amaro, né? Lá do Eça de Queiroz, publicado em 1875. Tá? Então esse livro, por muitos autores, é considerado um livro realista, mas sim, se você permear o livro ali, se você olhar legal, você vai perceber que ele está mais pro naturalismo do que pro realismo. E é importante você conhecer esses marcos iniciais, então o vestibular gosta de cobrar isso aí. Tamo conversado? E ó, com esses 5 tópicos aí, meu, você já tá mais do que preparado, mais do que preparada para arrebentar numa questão que cobre aí o naturalismo e as suas características. Belezinha? Pensa nesses tópicos, vai pra prova suave, que, meu, é lógico, né? Você vai deitar, não tem muito segredo não. Beleza? Tamo junto, valeu aí pela parceria, pela companhia mais uma vez. Até uma próxima, é nóis, jovens. Tamo junto, falou, valeu, tchau!